Bom dia a todos, que o Pai Eterno possa conceder que todos tenham saúde no corpo, alma e espírito, enquanto caminham neste reino contaminado pelo pecado, mas que certamente chegará a seu fim, que Ele possa nos fortalecer divinamente, para que nós tenhamos paz interior e segurança na alma, para prosseguirmos sem desanimar. E vamos falar um pouquinho sobre estar vivendo em um mundo corruptível, vivendo dentro deste mundo, mas tendo dentro de si um reino incorruptível, o reino que não pode ser abalado. Porque este do qual nós estamos vivendo neste corpo, ele sofre abalos, mudanças de governo, guerras, destruições, mortes violentas, e tudo isso acontece, pois o mundo jaz no maligno, como escreveu João. Mas damos graças a Deus que Ele nos tem dado a sua palavra, e a sua palavra nos coloca, através do Espírito Santo, neste reino inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 25, mas o nosso assunto vai começar no 26. Mas para nós termos uma base mais sólida. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam àqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. A advertência que para nós prestarmos atenção. Nós não somos advertidos por homens. Somos às vezes aconselhados pelos pais, e sim, mas advertidos a respeito da vida, somos advertidos por aquele que vem dos céus para nos divertir. Agora o 26 diz: aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas que tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Cristo enrolará os céus e a terra, qual manto, porém ele permanecerá. Hebreus, capítulo 1, nós vamos encontrar isso no verso 12. Ele diz assim, deixa eu ler também o 10, para que nós tenhamos mais fundamento. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
É neste reino que você, às vezes fraco, fraca, está colocado. Nós estamos batalhando em prol deste reino eterno. Não estaremos brigando um com os outros pelo reino terreno, político, de tanto engano, tanta mentira, tanta falsidade, e irmãos às vezes discordando uns dos outros por causa de reino terreno. Olha, aonde que nós estamos? O nosso reino não pode ser abalado. Você vê aí essas coisas, qualquer coisa abala um país inteiro, como o nosso mesmo. E confusões e mais confusões. Mas está escrito, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, quem que vai permanecer? Aqueles que permanecerem neste reino inabalável. Então, no primeiro verso do capítulo 2 de Hebreus, ele diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, nós não podemos negligenciar a nossa salvação por gostos, por querer tal coisa ou outra tal coisa, e entrarmos às vezes em discussões por causa de fulano, beltrano. Firme-se, aquele que está em pé, olhe que não caia. E desta forma nós devemos permanecer como verdadeiros súditos deste reino. Então tudo vai perecer. Jesus disse isso, céus e terra, Mateus 24, acho que é o 34, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra é o sustento do cristão, e nós não podemos ser abalados porque nós estamos dando crédito àquele que dos céus nos tem nos falado. Meus irmãos, isto é algo tremendo e glorioso. As que podem ser abaladas serão abaladas, para que as que são inabaláveis possam permanecer. A palavra é inabalável e ela não permanece no mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas permanece no teu coração, permanece na tua alma. Ela te sustenta, ela te dirige, ela orienta os seus passos, suas decisões, em tudo que você vai fazer. É esta palavra que sustenta. Então você não pode ser abalada, porque você é o santuário da morada de Deus. Graças damos ao Senhor por nos ter chamado. Há essa promessa do abalamento final de todas as coisas físicas também. Aí no verso seguinte, ele diz: para que nós possamos servir a Deus. Verso 28. Porque isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Servir a Deus não porque ter medo do inferno, é diferente de servir por prazer,
servir por amor, não porque tem medo, não porque quer ser curado apenas. É prerrogativa de Deus nos curar, Ele já nos curou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Armai-vos com este pensamento. Nós já fomos resgatados da maldição do inferno. Tudo já está consumado no tempo certo, na hora certa. Mantenha a tua fé nesta palavra. E Deus sabe como cuidar de seus filhos. Se por um tempo nós somos corrigidos, angustiados, mas Ele sabe determinar, já determinou isto, que isso já foi consumado, a nossa salvação, a nossa cura, a libertação. Só nos devemos agora é permanecermos, porque temos recebido um reino que não pode ser abalado. Então retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, com uma gratidão que ela é derivada do conhecimento de que os nossos nomes estão escritos nos céus. Estão escritos nos céus. Quando Jesus enviou os seus discípulos para que pudessem expulsar os demônios, Lucas capítulo 10, quando ele enviou os 70 e os designou para que fossem e curassem os enfermos, para que expulsassem os demônios. E eles foram, e eles viram o poder de Deus manifestando ali, curando, expulsando os demônios. E de repente eles voltam. E estavam alegres, felizes, satisfeitos. E Jesus diz no verso 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então ele traz para nós hoje, para eles daqueles dias, por qual deve ser a nossa maior alegria. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Oh, glória a Deus! Então, enviados por Deus, fez aquelas obras, mas não fique ali parado, não é aquilo ali o seu motivo maior de alegria. Alegria porque as pessoas são libertadas, mas a vossa maior alegria, porque os nomes escritos nos céus, eles permanecerão escritos nos céus. Graças a Deus por isto, não é isto maravilhoso? Então sirvamos a Deus com este prazer, com esta satisfação, sabendo disso. Então a nossa experiência com este dom inefável de Deus, Jesus Cristo, que nos tem colocado hoje numa posição de súditos deste reino glorioso, este reino do seu amor. Porque nós estamos vivendo no reino do amor de Deus. Agora não é mais aquele tempo em que Israel, na antiga aliança, eles teriam que conquistar esta terra, que de qualquer forma eles a perderam, conquistaram com a força, conquistaram com a espada, com a ajuda de Deus, mas eles perderam aquela terra, porque não ficaram firmes com a palavra recebida de Deus, entraram por caminhos da idolatria, viveram na idolatria, perderam a terra.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegre-se com isto, anima-te, toma ânimo, toma alento. Graças damos a Deus pelo dom inefável, o dom da vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, verso 15, ele diz isso. Graças a Deus pelo seu dom inefável, o dom da fé, o dom do amor. Nos coloque dentro de nós o fruto do Espírito Santo. Então Deus nos tem dado. E ele diz assim: graça de Deus que há em vós. E damos graças a Deus por esta graça que está no seu coração, está em meu, está em nossos corações, para assim prosseguirmos sem desanimar. Então que Deus, esse poderoso Salvador, nos ajude a sermos cada dia mais agradecidos e firmarmos os nossos pés neste reino inabalável. Vamos reter esta graça pela qual nós estamos servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo amor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus te ilumine, Deus te fortaleça, te anime. Não importe a sua condição hoje, agora. Tome alento. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Amém.